Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Alanis Maria Laurindo de Oliveira tinha 5 anos na época dos fatos e vivia com o seu pai, Adairton, e sua mãe, Ana Patrícia, em Fortaleza, no Ceará. Ela era uma criança feliz, animada, gostava de brincar de boneca, era muito apegada à mãe, estava sempre junto com ela em todos os lugares e também era muito carinhosa. A sua mãe, Ana Patrícia, era muito religiosa e frequentava frequentemente a igreja e sempre levava a Alanis com ela. Em volta dessa igreja que ela frequentava, tem um pátio cercado, onde os pais geralmente deixam os filhos, crianças, brincando lá para não fazerem barulho durante as missas na igreja. A Ana Patrícia, mãe da Alanis, também tinha o costume de deixar a filha brincar ali naquele pátio junto com as outras crianças durante a missa, mas sempre pedia para ela ficar perto de uma forma que ela pudesse sempre estar observando para ver se estava tudo bem com a Alanis. Na noite de 7 de janeiro de 2009, toda a família foi à missa mais uma vez, o pai Adairton, a mãe Ana Patrícia e a pequena Alanis, e chegando lá, como de costume, a Ana Patrícia deixou a filha Alanis brincando naquele pátio que eu tinha dito para vocês, mas sempre de olho para ver se estava tudo bem com ela. Porém, ao longo da missa, em um certo momento, a Ana Patrícia acabou se distraindo por apenas 1 minuto ali enquanto assistia à missa e quando voltou a olhar para Alanis, já não a encontrou mais. Ela se levantou do banco e foi até o pátio para procurar pela filha para ver se ela não tinha se afastado um pouco com as outras crianças e pudesse estar ali ao lado, mas ela olhou em volta de toda a igreja e não encontrou a filha. Já desesperada, ela voltou para dentro da igreja e avisou o marido, Adairton, que não tinha encontrado a Alanis, e os dois já começaram a falar para toda a igreja que a menina tinha desaparecido. Com todo esse desespero dos pais, então, logo o padre interrompeu a missa e todos que estavam lá começaram a andar nas ruas próximas à igreja procurando pela pequena Alanis. Tudo aconteceu muito rápido, como eu disse, a Ana Patrícia só tirou os olhos da Alanis por um instante e também as buscas começaram muito rápido porque logo ela percebeu que a menina tinha desaparecido e já mobilizou ali todas as pessoas para procurá-la e também imediatamente eles acionaram a polícia. Assim que todas as pessoas começaram a procurar, bem próximo dali tinha uma delegacia de polícia e então a família de Alanis já foi até lá, avisou os policiais e eles começaram também a ajudar nas buscas. A polícia conversou então com várias pessoas que estavam lá na igreja e conversou também com as outras crianças que estavam brincando no pátio junto com a Alanis e então eles conseguiram a descrição de um homem bastante suspeito. Segundo essas outras crianças, no momento em que eles estavam brincando, tinha um homem parado ali no portão da igreja vestindo uma camiseta vermelha e também uma calça jeans. Nenhum deles conhecia esse homem, mas segundo eles, em um certo momento a Alanis se aproximou dele e os dois saíram juntos da igreja. Com essa informação, os familiares da Alanis, as pessoas também que estavam lá na igreja e os policiais fizeram uma busca incessante por esse suspeito e também pela Alanis durante toda aquela madrugada, mas infelizmente eles não encontraram nada. Já na manhã do dia seguinte, os policiais começaram a escutar várias testemunhas, pessoas que moravam ali próximo da igreja e também comerciantes que ficavam ali próximo, que podiam ter visto alguma coisa, e foi aí então que eles conseguiram finalmente encontrar uma testemunha muito importante para o caso. Uma comerciante que tinha uma barraquinha de lanches já não mais muito próximo da igreja, disse que na noite em que a Alanis desapareceu, na noite anterior, ela tinha visto um homem com aquelas mesmas roupas que foi descrito pelas crianças, junto com uma criança que também tinha as mesmas características que a Alanis. Segundo ela viu esse homem e essa criança entrando juntos em um matagal que tinha próximo ali de onde ficava a barraquinha de lanches dela, e então ela pôde ver isso com clareza.
Segundo ela, esse homem ficou lá dentro desse matagal por cerca de 10 minutos com a menina e depois saiu sozinho. Ele foi então até a barraquinha dela comprar um bolo e ela achou tudo aquilo muito estranho e então perguntou a ele aonde estava a menina que ela tinha visto entrando com ele no matagal. Porém, segundo ela, ele não se demonstrou nervoso, disse que a menina era sobrinha dele e que ele tinha levado ela até lá para poder entregar ela para o pai. Depois disso, então, ele pegou o bolo, pagou e foi embora. Imediatamente, então, a polícia começou buscas por todo esse matagal, que era uma espécie de um terreno abandonado ali, que tinha muito mato, e então, depois de algumas horas, já por volta de 18 horas da tarde, eles encontraram o corpo de Alanis, infelizmente sem vida. Após exames feitos no corpo, foi possível constatar que a causa da morte foi asfixia e também traumatismo craniano. Além disso, a Alanis tinha sinais de abuso e exames mostraram que ela foi morta na mesma noite em que desapareceu, por volta das 22 horas. Com base nas descrições das crianças da igreja e também dessa comerciante, foi possível fazer um retrato falado do suspeito que foi divulgado por toda a mídia e logo toda a cidade estava sabendo sobre o caso e também sabendo como era ali possivelmente o rosto do homem que tinha feito aquilo com Alanis. Em 12 de janeiro, então, 5 dias após o crime, uma mulher estava pegando um ônibus quando ela viu lá dentro um homem que era muito parecido com o retrato falado. Assustada, ela ligou para o marido dela e disse o que estava acontecendo, que achava que era a pessoa que tinha cometido o crime contra a Alanis, e o marido dela pediu então para que ela observasse o homem e visse se ele ia descer em algum ponto de ônibus ali, porque ele iria avisar a polícia. O marido da mulher então tinha um amigo policial, ele ligou para esse amigo e esse amigo conseguiu avisar outros policiais que faziam a segurança no terminal de ônibus ali da cidade. Com isso, então, assim que aquele ônibus chegou no terminal, a polícia já estava ali na porta esperando para receber o suspeito. Ele ainda tentou fugir ali em meio à multidão, mas foi pego pela polícia e levado para a delegacia. O homem em questão é Antônio Carlos dos Santos Xavier, conhecido na região como Cazim. Assim que chegou na delegacia e foi interrogado, o Cazim confessou que tinha sequestrado mesmo a Alanis, mas ele negou que tivesse matado ela ou cometido o abuso. Segundo ele raptou a Alanis a mando de outra pessoa que queria cobrar uma dívida de cerca de 15 mil reais da família dela. E teria sido essa pessoa então que possivelmente abusou e matou a menina. Ele ainda disse que não podia contar quem contratou ele para esse serviço de rapto, senão a namorada dele podia sofrer as consequências. A polícia conseguiu então encontrar essa suposta namorada do Cazim e a moça disse que na verdade eles eram ex-namorados porque ele era um homem abusivo e violento com ela. Além disso, foi puxada também a ficha criminal do Cazim e foi descoberto que, na verdade, ele era um fugitivo da polícia desde o ano 2008. Em 2001, o Cazim tinha sido condenado a 23 anos de prisão pelo estupro de uma outra menina também de 5 anos no ano 2000, mas ele cumpriu apenas 7 anos dessa pena porque fugiu da prisão no ano 2008. Esse crime foi bastante parecido com o crime contra a Alanis porque ele também sequestrou a menina de 5 anos, levou ela para um matagal onde cometeu o abuso, depois a espancou, pensou que ela estava sem vida e a deixou abandonada lá. Porém, depois, alguns moradores conseguiram encontrar a menina com vida e a socorreram. Nessa época, ele confessou também outros crimes contra meninas entre 5 e 8 anos. Com todo esse histórico do Cazim e a grande semelhança entre os dois crimes, a polícia não acreditou nessa história dele de que alguém tinha contratado ele para raptar a Alanis e então foi feito um teste de DNA para confirmar se o DNA encontrado no corpo da Alanis pertencia ao Cazim, e o resultado foi sim positivo. Agora, não tendo mais como negar que foi ele quem atacou a menina, o Cazim finalmente confessou o crime e contou como tudo aconteceu. Segundo ele estava passando em frente à igreja quando viu as crianças brincando. Ele viu então a Alanis e se aproximou dela, chamou ela para ir com ele comprar pipoca e disse que depois iria levá-la até a sua mãe.
Ele conseguiu conduzir a Alanis até o matagal sem que ela gritasse ou chamasse a atenção, distraindo ela, oferecendo sempre batata frita, refrigerante e também a pipoca. Lá dentro do matagal, ele atacou a menina e foi embora. Depois que a família de Alanis soube que o criminoso estava preso e pôde ver quem ele era, eles se lembraram de um acontecimento ainda mais assustador. Segundo eles, no velório da Alanis tinha muitas pessoas porque o caso gerou uma comoção muito grande em toda a região, então tinham centenas de pessoas no velório dela, mas um homem chamou a atenção. Segundo a família, esse homem chamou a atenção porque ele chegou próximo ali do caixão da Alanis pelo menos 3 vezes com as mãos na cabeça e parecendo muito desesperado, como se estivesse muito triste, como se fosse realmente alguém da família, mas ninguém conhecia ele. A família da Alanis se incomodou com essa situação, a tia dela e a mãe dela disseram até mesmo que se sentiram mal na presença desse homem, mas eles estavam muito fragilizados ali, muito tristes por tudo que estava acontecendo e pensaram que era apenas um bêbado ou algum homem drogado que estava ali sem saber exatamente o que estava fazendo. Porém, depois de ver a foto do Kazim, a família de Alanis reconheceu ele como sendo o homem que estava no velório e que tinha feito toda essa cena. Então é ainda mais assustador pensar que o homem que tinha cometido o crime foi no velório e se demonstrou ali daquela forma desesperada, sendo que todo mundo sabe que ele não se importava nem um pouco com a criança, afinal de contas ele já tinha cometido um crime assim antes. Em 25 de agosto de 2009, então, aconteceu o julgamento de Kazim e ele foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. Como o Kazim deveria estar preso no momento em que o crime contra a Alanis aconteceu, a família dela entrou com um processo contra o Estado alegando que eles não protegeram a pequena Alanis. Com isso, então, a família dela recebeu uma indenização de R$100 mil do Estado. Além disso, depois de tudo, a avenida onde fica a igreja onde tudo começou recebeu o nome de Alanis como uma homenagem. A mãe de Alanis, Ana Patrícia, agora mãe de um casal de filhos, afirmou que até hoje sente diariamente o mesmo peso da perda de Alanis. Eu tive 2 filhos desde a morte dela e pensei que ao ser mãe novamente o vazio pudesse ser preenchido, que a dor ia passar. Mas não. Eu percebi que cada filho tem um lugar especial em você. Eu enxergo nos meus 2 filhos uma nova forma de encarar a vida, um motivo para viver. Porém, a falta e o vazio que sinto dela será para sempre. A perda de um filho é algo que nunca superamos. Eu tenho Deus em minha vida e Ele me dá forças para seguir, mas a saudade vai passar só quando eu morrer. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer aqui para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.